Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar a respeito sobre, de modo geral, a segunda temporada de Strange Things, que estreou faz alguns dias atrás. Eu geralmente não faço isso, né, eu normalmente pego um episódio de cada vez e vou analisando, pegando todos os detalhezinhos e tudo mais, mas pelo que parece, muitos de vocês preferem algo mais resumido, sabe, vamos falar rapidamente da parada toda, ao invés de fazer longos vídeos com detalhe e tal. Enfim, essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, porque eu acredito que eu nunca fiz isso em nenhum vídeo anterior, né? Pegar uma junção de várias coisas e falar de modo resumido a respeito. Mas é isso aí, galera. Vamos falar então sobre a segunda temporada de Strange Things, levando em consideração a segunda, as partes mais importantes, mas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, galera, Strange Things 2, né, a segunda temporada, eu diria que o ponto mais significativo é que trouxe um ar mais sombrio, né, eu diria que, ao contrário da primeira temporada, que foi mais uma questão mais introdutiva sobre as criaturas, sobre os poderes da Eleven, e sobre toda aquela amizade entre os 4 personagens, e ainda mais todo o relacionamento dos personagens secundários, a segunda temporada envolve o aprofundamento. Como se a gente já tivesse acostumado com toda aquela massa e aquilo fosse um ambiente perfeito para novos conflitos de algo que a gente já conhece. Então a gente vai primeiro falar sobre o quarteto principal, né? O Will, Mike, Dustin e Lucas. Temos os 4 personagens, o quarteto principal, e a primeira coisa que eu tenho que dizer é que durante todos esses 9 episódios, né, nós tivemos a adição de um tempinho a mais, em comparação à primeira temporada, é que o protagonismo mudou completamente. Nós sabemos que na primeira temporada, nós sabemos que o protagonista era o Mike e a Eleven. Tinha toda uma interação, um romancezinho entre os dois, era o foco da vez. Mas na segunda temporada a coisa mudou drasticamente. A gente percebe que o Mike simplesmente começou a se apagar, ficar um pouco de fundo, só aparecer meio revoltadozinho de início, e a atenção toda foi dividida entre o Dustin e o Lucas. Então essa mudança de protagonismo eu achei muito interessante, porque eu acho que o público não ia ficar muito contente em focar num personagem que a gente já estava acostumado. Nós sabemos que na primeira temporada o Dustin e o Lucas eram figuras secundárias, mas que ajudavam na produtividade visual, né? A questão de piada, são personagens que trazem um ar mais humorístico. Então na segunda temporada foi foco total neles. Então isso foi muito interessante porque foi uma mudança significativa. Em relação ao Will, finalmente ele recebeu o foco tão merecido, porque na primeira temporada ele ficou no mundo diferente, ele ficou no mundo invertido por muitos episódios e ele raramente aparecia. Então na segunda temporada ele recebeu mais foco. E é muito importante isso porque, não somente em questão do trabalho do ator, mas sobre o personagem em si, toda essa atenção mostrou toda a capacidade de resistência do próprio personagem. O Will teve que batalhar contra a possessão da criatura, né, do novo monstro, sobre todo o sofrimento. Então o Will se demonstrou, ao mesmo tempo, uma nova forma de foco, como também um personagem muito mais forte que vários outros. Então isso demonstrou uma nova face do personagem, uma nova transparência ou até mesmo uma possível evolução do próprio. Então, por base do quarteto principal, esses são os principais pontos atraentes. Agora, em relação ao Mike, né, vendo que ele recebeu um pouquinho menos de foco nessa temporada, eu diria que ele passou por um processo evolutivo envolvendo uma revolta. Ele ficou sem a Eleven, querendo sempre ela por perto, não conseguia. E no início da temporada, pelo menos no primeiro ato, principalmente com a aproximação da Max, né, a Mad Max, eu diria que o Mike, às vezes, ficava com uma atitude meio de ficar revoltado, não querendo ela no grupo. Eu diria que, às vezes, isso ficou meio desnecessário. Ele ficou com muita raivinha, muita frescura, às vezes. É compreensível a postura dele, mas, às vezes, não fazia tanto sentido assim. A partir do final do episódio 3, como o próprio ator disse, ele voltou a interpretar o Mike, uma pessoa mais empática, sabe, não busca ser revoltado. Então, eu diria que no início teve uma postura legal, mas que às vezes perdia o controle, mas no final das contas deu tudo certo com a questão do personagem. Sobre o Lucas e a relação dele com a Max, foi algo bastante natural e eu achei muito satisfatório. Sobre
a criatura. Nós não temos mais o Demogorgon, que ele foi derrotado no final da primeira temporada, mas agora temos uma outra criatura, que seria, no caso, o Devorador de Mentes, ou algo assim, não? Uma criatura das sombras. Eles deram alguns nomes específicos, mas era aquela criatura gigante, cheia de tentáculos, ou o que seja, parecia o Alien, pelo menos o rosto lembrava. Enfim, uma criatura completamente gigantesca. Eu diria que é um pouquinho mais aterrorizante que o Demogorgon, pelo menos na teoria, mas eu acredito que na prática pode ter decepcionado um pouco, ainda mais pela questão de suas capacidades. O Demogorgon na primeira temporada era uma coisa mais física, mais tangível, e ele poderia aparecer a qualquer momento, matar quem quisesse, capturar, enfim, era uma coisa mais assustadora, pelo menos na questão física. Já na segunda temporada, com esse Devorador de Mentes, eu diria que, pelo fato do poder dele ser mais psíquico, ou entrar no corpo da pessoa como se fosse um parasita, que foi o caso do Will e todo aquele processo de resistência, não acho que tenha sido muito favorável para criar uma imagem de muito terror para a criatura em si, mas só que é mais focado nas capacidades da criatura, né? Foi algo assustador ele aparecer no início, no final fisicamente, mas na grande parte da série não era a criatura, era o poder dela que afetava os personagens. Então eu diria que o monstro foi legal, mas eu não acho que ficou tão ou mais assustador que o Demogorgon, pelo menos na questão de física, né? Que realmente não teve. Bom, agora falando um pouco sobre os personagens secundários, nós tivemos um pacote, né, uma adição de alguns personagens novos, como o Murray, o Bill, a Max e o Billy, né? Quer dizer, o Bob no caso, Bob, Billy, Max e Murray, desculpa, é isso aí. E vamos falar vamos falar rapidamente um pouquinho de cada um. O Murray, ele serviu como uma figura até um pouco terciária, mas eu diria que o grande papel dele foi na relação sobre a questão do governo e sobre o relacionamento do Jonathan com a Nancy. Ele foi meio que o grande salvador do momento sobre esse relacionamento, forçando os dois a ficarem juntos de uma maneira muito humorística. Ele foi um personagem claramente pra dar aquele teor, suavizar o clima, então foi algo muito legal. Mas claramente ele serviu mais como personagem terciário. O Bob, o seguinte, o Bob, ele foi uma figura humorística, certo? Ele recebeu mais atenção como figura secundária, eu gostei dele, né? É o Sam do Senhor dos Anéis, cara, não tem como gostar dele, não tem como não gostar dele, mas no final das contas a gente acabou percebendo que ele acabou morrendo, né? Ele foi meio que a morte da temporada. E eu achei atraente o fato de querer arriscar matar um secundário, mas eu acho que seria mais proveitoso se junto à morte de algum secundário também tivesse a morte de algum primário. Porque nós temos os personagens antigos e os novos. Dos antigos não morreu nenhum, pelo menos não daqueles importantes, e na segunda temporada morreu apenas um novo. É normal matar alguns personagens novos e deixar outros vivos, mas eu senti falta daquele perigo de algum antigo morrer, o que não foi o caso. Mas pelo menos foi um pouco mais apropriado. Sobre os irmãos Billy e a Max, vamos ver, o Billy serviu mais como um antagonista humano, né? Eu achei bem atraente, porque é uma coisa nova. Ele foi meio apagado no início, mas no final conseguiu ter toda a sua ligação com a trama geral. Então foi meio que um personagem mediano. Sobre a Max, né? Eu tendo todo um relacionamento com o Lucas, eu diria que às vezes ela se sentiu meio perdida. Na questão da minha visão como telespectador, eu senti que às vezes ela estava muito longe do grupo, às vezes estava muito próximo, mesmo com a trama geral envolvendo ela sendo adicionada lentamente no grupo. Parecia que no processo de aceitação ela já estava sendo aceita em alguns momentos, já estava muito próximo das informações, depois se afastava, depois muito próximo, ficava um lance um tanto confuso. Mas eu acredito que no final das contas conseguiu ser um personagem, como o próprio Bob, algo satisfatório. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o triângulo amoroso, certo? Entre o Jonathan, no caso mesmo é Jonathan, Steve e Nancy. Eu diria que foi uma área de foco inicialmente, e foi facilmente resolvido no início da temporada, mas que no final das contas se fechou no caso Jonathan e Nancy. O Steve, ele teve um processo evolutivo muito atraente, e eu achei fantástico, ele se tornando até um protagonista muito bem utilizável sobre ajudar o próximo. Antes ele era um babaca e agora se tornou um personagem maneiro, então ele foi um dos personagens mais significativos em relação à mudança. Então foi realmente um personagem que valeu a pena ser dedicado, focado durante todos esses 9 episódios. Foi melhor que o Jonathan, sacou? Foi uma coisa muito mais interessante, porque o Jonathan rolou aquela parada de romance, era uma coisa dele, mas que não era tão, assim, ampliado quanto o próprio Steve com o quarteto principal, principalmente com o Dustin, né? A relação de ambos era uma coisa muito engraçada. Bom, agora,
Vamos falar sobre a Jane, a Eleven. Né? Cara, a personagem ela passou por um processo muito interessante nesses 9 episódios, que chegou até um ponto em que ela criou sua passagem própria, sua aventura própria. Né? Meio que... É um legado, não? Um legado individual, onde ela, foi querer conhecer a mãe, aí conheceu a irmã e tal, enfim, ela passou por um processo individual muito forte e certamente causou a maior mudança nessa personagem. Então foi muito interessante porque ela era uma criança passando pela adolescência e simplesmente foi jogada no meio sozinha. Ela foi a que mais se arriscou naquilo. Na verdade, ela e o Will foram os personagens que mais sofreram e que mais se alteraram no processo da trama. Então isso são pontos muito significativos. Agora, a relação dela com o Hobbs, cara, eu acho que foi a relação mais forte de qualquer personagem, qualquer conjunto de personagens na segunda temporada, porque teve todo o envolvimento paterno e de filha, com pai e filha, uma coisa muito especial que explorou todos os detalhes importantes, união, raiva, separação, aceitação, entendimento, empatia, enfim. A relação de ambos foi a coisa mais forte, mais bonita, mais visualmente agradável nesses 9 episódios. Então, assim, tirando também a mãe do Will, que também continuou com os seus problemas e tentando resolver eles, enfim, toda aquela questão de drama materno, uma coisa bem feita, uma atuação maneira. Eu diria que a segunda temporada de Stranger Things seguiu fielmente o mesmo efeito da primeira temporada, de roteiros de um roteiro bem detalhado, transições excelentes, ganchos muito chamativos. Eu diria que assim, os únicos problemas é que nós tínhamos muita coisa para pouco episódio. Stranger Things, a segunda temporada, teve muita coisa e 9 episódios não era o suficiente. Principalmente no encontro da Eleven com sua irmã, a 8. Chamar de 8, que ela tem um 8 aqui no braço, certo? Ela chegou num ambiente completamente novo, completamente hostil, ligado à bandidagem e tal. E aquilo só durou 1 episódio e meio. Eu fiquei, cara, isso devia ser explorado mais, porque passou um novo ambiente, a Eleven ia passar por novas mudanças. Foi lá que ela desenvolveu a questão da raiva, do controle, e isso foi muito importante. Mas parece que foi uma coisa muito apressada. E realmente eu senti falta daquela calmaria, aquela evolução lenta. Mas não, foi uma coisa muito apressada. Foi muito apressada e realmente eu acho que pecou um pouco nessas questões. Uma outra coisa também é sobre a criatura do Dustin, né, o filhote de Demogorgon. A interação dos dois foi incrível. Claro, começou com uma rivalidade, mas depois viraram amiguinhos e tal, um bicho de estimação. Mas eu acho que faltou algo mais em cima daquilo. Pareceu mais uma criatura ameaçadora que no final ficou tudo legal. Eu acho que, sei lá, faltou coisa. Eu acho que faltou espaço pra explorar mais conteúdos. Mas no final das contas é isso. Isso foi Stranger Things 2, uma temporada focada no crescimento, né? Nós víamos quase todos os personagens, principalmente as crianças, falando palavrões e tal, ficando mais agressivas, perdendo o controle às vezes. Vimos adolescentes se tornando adolescentes bons se tornando ruins e ruins bons, no caso do Steve, né? Então ficou, cara, uma coisa linda de se ver, uma coisa natural. A criatura eu não gostei muito porque, como eu falei, pecou na questão física, não deu muito medo, mas é isso, Stranger Things, foi mostrar o crescimento, a segunda temporada, foi o crescimento, foi a raiva, foi a explosão de vários personagens, numa trama bem feita, alguns momentos um pouco acelerados, mas que no final das contas seguiu fielmente a mesma coisa da primeira temporada. Então a segunda temporada de Stranger Things vale muito a pena, é muito maneiro, tem pontos muito significativos, e por aí vai, foi algo realmente muito bom. Eu acho que fica um pouquinho mais fraco que a primeira temporada, porque a primeira conseguiu encaixar várias coisas no tempo ideal, né? Não teve tanto conteúdo assim. Já a segunda, como eu falei, teve uma questão de pressa. Mas é isso aí, galera. Eu acho que como nota, eu vou dar nota, sei lá, 8,5. Eu acho que foi uma coisa mediana, essa coisa. Stranger Things não é aquela coisa muito séria, é uma coisa agradável. Eu senti falta de sangue, de ver a pessoa morrendo e tal. Eu sei o que aconteceu com o Bob, mas, sei lá, não... Faltou coisa, sabe, expansiva. Mas de qualquer forma, 8,5 é uma boa nota. Eu acho que foi realmente uma temporada muito boa. Como eu falei, apenas os defeitos de acelerar muita coisa. Então, se eu esquecer alguma coisa, provavelmente eu devo ter esquecido porque, cara, como eu falei, é muita coisa. Vocês podem comentar aqui bastante comentários, né, se vocês querem opinar também e tal. Mas é isso aí, galera, finalizando o vídeo aqui. Se você quer comentar, você pode comentar nos comentários, como também você pode compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então, esse foi o resultado. Foco na coberta, valeu!